Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Dia 26 de julho, uma quinta-feira. E eu começo o Três Dedos de Prosa absolutamente focado numa palavra que tem sido muito pouco usada e, quando usada, usada de uma maneira diferente do que se sonha para o seu uso, que é me desculpar. Desculpem pelo programa de ontem, que não pôde ir ao ar ao vivo por conta de impedimentos técnicos. Me desculpem pela vergonhosa atuação desse velho tonto, deixando o celular tocar no meio do programa. Não é isso que a senhora merece, não é isso que o senhor merece, e eu estou absolutamente magoado comigo mesmo por uma infantilidade, uma irresponsabilidade desse tamanho. Eu mereço realmente essa enxurrada de críticas que recebemos pelo nosso WhatsApp, 1399-750-4142. Alguém que se predispõe a levar uma mensagem séria a uma gente tão querida, a uma gente tão atenta, tão generosa como vocês, não pode agir com tanta irresponsabilidade. As minhas profundas desculpas, e eu espero que, mercê dessa generosidade, vocês tenham com esse velho policial um pouquinho de boa vontade, mas não boa vontade em aceitar erros dessa natureza outras vezes, para entenderem que isso não vai acontecer mais, nem que seja preciso que eu não traga mais o celular para cá. O Três Dedos de Prosa vai ao ar pelo Facebook, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. O nosso Facebook é Facebook/Delegado Poeta. Nós sempre avisamos no dia anterior, através do meu Instagram/Delegado Poeta. Quem será o convidado? E alegria maior, porque as mulheres são seres humanos melhores. Quem será a convidada do dia seguinte? E temos também um canal no YouTube/Delegado Poeta, onde esse programa, a exemplo dos outros 42, já chegamos ao programa de número 43, fica à disposição de você, minha amiga, fica à disposição de você, meu amigo, porque é interessante conhecermos os sonhos, as dificuldades, as oportunidades, a história de gente como a gente da costa da Mata Atlântica. O dia de hoje é absolutamente especial porque vamos entrevistar uma mulher. Num dia importante em que agências espaciais da Europa chegaram à conclusão que há água em estado líquido em Marte. E eu sou um grande defensor da ciência, da evolução, mas nós não podemos esquecer do olhar para dentro, o olhar para o ser humano, para o engrandecimento pessoal. E essa mulher, uma mulher belíssima, elegantérrima, culta, vai nos dar um pouco de instrução a respeito desse olhar, o olhar para o ser humano, visando, no elenco das minhas qualidades, no elenco das minhas limitações, retirar de mim, profissionalmente, emocionalmente, socialmente, o meu melhor. Para a alegria nossa do Três Dedos de Prosa, na nossa poltrona, no nosso coração, Adriana Camilo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. É uma honra, né, estar aqui ao seu lado. Obrigada pelo convite. E eu estou aqui à disposição para contribuir, compartilhar histórias e, o principal, ferramentas para que a gente possa alcançar os nossos resultados. Muito bem. A Adriana vai falar de coaching. Vai explicar bastante para a gente o que é essa nova ciência, importante ciência, que vem tomando conta do mercado. Mas antes, Adriana, eu estou virando um fuxiqueiro mesmo. Quem é a Adriana por Adriana? Quem é a Adriana Camilo? A Adriana Camilo, ela veio da cidade de Oss, conhece? De Oss? Osasco. Ah, Osasco! Vim de Fui delegado em Osasco. Osasco. Gente muito trabalhadora lá, hein? Vim de lá, saí de lá com 19 anos, fui para Penápolis, interior de São Paulo. Não me diga! Morei pertinho lá de Araçatuba, de Birigui? Pertinho de Araçatuba, Birigui, José Bonifácio. Beatriz, minha querida Beatriz, vereadora de Araçatuba, um grande abraço. Terra do Calçado, né? Sim, Birigui, né? Verdade. Então, fiquei lá um bom tempo e meus pais estão aqui há muito tempo em Praia Grande. Então, hoje eu resido em Praia Grande, desenvolvo vários trabalhos em Praia Grande e em Minas Gerais também. Em Minas também? Sou de Minas, Três Corações, Varginha, vivo sempre pro lado de lá. A sua formação acadêmica? Sou formada em administração de empresas, tenho gestão de pessoas, pós-graduação, e sou formada na parte de coaching, né? Então, nós temos o profissional self-coach, depois eu tenho o coach ericksoniano, que trabalha com hipnoterapia, certo. E o Master Coach. E depois disso tem programação neurolinguística, informações de treinamentos, e aí essa gama de trabalho é desenvolvida para o ser humano. Muito bem. Nós temos essa nova ferramenta, uma importante ferramenta,
que é coaching, que é desenvolvida pelo coach para o coachee, como você vinha me explicando ali na Exatamente. coxinha. Então vamos lá. O que é exatamente o coaching? O coaching, coach ING, né? Certo. É o processo. É o processo com o coachee, que é o cliente, não é paciente, porque não é terapia, tá? Certo. Então, por isso que a gente especifica como coachee. Certo. Então, esse processo ele tem início, meio e fim. É onde tem ferramentas que eu vou analisar e fazer com que a pessoa chegue muito mais rápido ao seu foco, ao seu objetivo. Objetivo esse, que quem vai levar até você é o coachee. Sim. Eu chego lá, procuro a profissional Adriana Camilo, eu tenho um sonho, quero ser isto, quero alcançar aquilo, e você vai facilitar esse processo, é isso? O coach trabalha com metas e ações. Então, a gente desenvolve e desencadeia dentro do coach o que ele tem de melhor, quais são as suas limitações, e com isso a gente define metas a serem alcançadas para ele conseguir chegar ao objetivo dele. Mas sempre a partir de escolhas feitas primordialmente por aquele que procura o profissional. Pelo coach. E detalhe, nós trabalhamos uma meta. Porque se eu tiver várias... O que eu desencadeio? Eu tenho que várias chegar lá, informações. meta específica. Isso. Porque o processo de coach, ele tem início, meio e fim. Certo. Geralmente, no processo, no tempo curto. Então, é a curto prazo, né? Geralmente, acompanhamento são 4 meses, uma sessão por semana, são 10 sessões. Em média, 10 sessões. Isso. Certo. Mas pode ser que ele possa alcançar esse único objetivo dele na segunda, terceira sessão. Entendi. Porque o tratamento é absolutamente personalizado. Aquilo que serve para esse velho tonto, talvez para uma pessoa com mais capacidade, seja totalmente diferente. Exatamente. Perfeito. E aí, se eu trabalhar com várias identidades ao mesmo tempo, vários processos que ele quer desenvolver, eu não tenho foco. Então, o coach ele é foco no resultado. Então, se eu vou trabalhar vários itens ao mesmo tempo, eu não consigo qualificar cada item, cada processo para ele. Ele vai ficar sem conteúdo absurdo para que ele consiga alcançar o resultado. Então, o resultado é o foco. Então, onde está seu foco, está seu resultado. Então, para isso, é uma meta, um direcionamento, são ferramentas durante o processo para ele alcançar o objetivo dele. A Adriana Camilo tem um Instagram e tem um Facebook, onde ela provavelmente vai entrar em contato, e vocês entrarem em contato com ela, para conhecerem mais profundamente e até procurarem uma profissional que está ganhando o mercado de maneira muito significativa, a mercê de um trabalho exemplar que vem exercendo. O Instagram da Adriana é @AdrianaCamiloCoach. Coach se escreve C-O-C-H. E ela tem um Facebook também, uma página no Facebook. Facebook Adriana Camilo Coach. Visitem, conheçam o trabalho, é bem interessante. Adriana, como você diz que a escolha é feita por aquele que procura você, o coachee, isso obriga você a estar sempre antenada com o maior número de assuntos e atividades do mercado, é isso? Ou você atende uma específica fatia de mercado? Não. O coach é bom porque assim, a gente não tem um segmento específico. Certo. Então, eu não preciso atuar somente com executivo, eu não preciso somente com empreendedores, negócio, mas também como life coach, que é a parte pessoal do ser humano. Ah, isso também está incluído nessa possibilidade. Sim. De O life coach, o que ele atendimento. entra? Emagrecimento, desenvoltura pessoal, comunicação, apresentação, tudo isso envolve no processo de coach. Exatamente, porque cada ação humana requer para o sucesso foco. Então você vai ajudar a focar naquilo que eu tenho de bom e no que eu pretendo fazer. Em linhas gerais seria isso? Isso. Então o processo ele é ação, reação, ferramentas, direcionamento e resultado. Esse é o processo de coach. Processo? Ação? Ação, porque nós temos a ação de desenvolver o objetivo. Entendi. E aí vamos traçar metas, né? Juntos? Juntos. Já na primeira... Juntos. Na no verdade, primeiro assim, momento... no primeiro momento que o coach me procura, eu vou entender o processo. Às vezes ele vem falando várias coisas. E aí a gente tem uma ferramenta chamada Roda da Vida. Certo. Essa Roda da Vida, ela tem vários itens nessa roda. O que você tem mais direcionamento ou mais dificuldades dentro da sua roda de vida? Então, Adriana, é na comunicação, é na parte pessoal, é na parte profissional, eu não consigo me comunicar dentro da empresa, eu não consigo agregar na minha carreira. E aí a gente identifica dentro dessa roda da vida. Como se fosse uma anamnese anímica e Exatamente. Filosófica e social do coach. E detalhe, interessante. o que é importante, a gente também precisa saber se ele também está disposto e preparado para o processo.
Porque o processo ele é Agora doloroso. Eu não entendi absolutamente nada. O processo ele é muito doloroso. Ele transforma. Doloroso? Transforma. Já me assustei. Eu sou morro de medo de dor, sou um delegado medroso. Vamos. Existem mudanças na vida da gente. Então, será que as pessoas estão aptas e preparadas para essa mudança? Olha, gente, que coisa linda que ela falou. Mudar é importante, mas tem que saber que toda mudança requer suor, provavelmente dor. Que bacana isso. E o detalhe da transformação é que você vai não só transformar de dentro para fora, mas as pessoas que estão ao seu redor. A percepção que elas têm de mim mesmo. Exatamente. Que E aí, coisa. como é que você vai tratar isso? Como é que as pessoas vão te ver dessa forma? Será que você está preparado para essa transformação? Então, o coach ele também dá essa... Na primeira entrevista, a gente passa todas essas informações. Porque eu não sei se a pessoa está ou não preparada. E aí, a gente faz uma entrevista para saber se ele está apto ou não a estar desenvolvendo o processo. Você me disse ali na coxia, por volta de 1h30 essa entrevista. Por volta de 1h30. E os outros encontros também serão mais ou menos nesse período? É, um pouco mais focado. Porque tá. ele é ação, reação, Tá bom. né? Então, metas, vamos lá. resultado. Eu acabei atrapalhando o seu raciocínio, que é muito melhor do que o meu. Ação, como é que você definiria o processo quando ele está na parte da ação? Ação. Quando o coach vem me procurar, a gente desenha plano. O plano de ação para ele. Certo. Até onde, como, análise SWOT, 5W2H, planejamento estratégico, mas Certo. para a vida pessoal. Entendi. Então, a gente trabalha com várias ferramentas nesse sentido de foco. Reação, porque vai haver reação do Mas lado só do me coach. dê um exemplo. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem particular meu. Tudo bem. Uma dificuldade gritante que eu tenho é de... Eu sou muito crítico comigo mesmo e acabo por ser crítico com as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, eu diria isso a você e você vai tentar moldar um pouco melhor o meu agir comigo mesmo, com o outro, seria isso? O que te atrapalha sendo dessa forma? Naturalmente, Olha eu fazendo coach já, não, mas eu acho gente. importante isso. Naturalmente, a formação de grupos. Porque as pessoas não estão habituadas a que alguém seja exigente com elas. E como eu sou demais, pode acreditar, para comigo, às vezes eu acabo sendo exigente, além do necessário, com as pessoas que eu trabalho. E você sabe que nós somos um espelhamento, né? Certo? Então, tudo que às vezes eu critico em você é algo que está em mim. Então, essa reflexão, essa ressignificação Certo. é muito importante no processo de coach. Porque a gente vai ressignificar essa sua visão. Às vezes é a sua visão que transparece para as pessoas e não que elas te enxergam da mesma forma. Entendi. Então, isso é importante. Então, Entendi. a gente vai estudar o meio, o ambiente, a forma de tratamento e realmente perceber se isso é dele ou se realmente é para com os outros, né? Entendi. De fora para dentro. Entendi. Então, isso é importante. E estaria no processo da E ação. entra na reação depois. Aí já vamos para a Porque eu reação. trabalho com a parte interna. Então, eu vou mexer na Entendi. feridinha, pegar processo. São perguntas poderosas que desencadeiam algo que você não espera. Entendi. Então, eu faço você refletir de alguma Sempre na certa palavra. forma. Sempre nessa troca de palavras. Sempre. Isso aqui é um coachitório. Nós Certo. temos duas cadeiras, uma de só uma frente para o coisa, achei outro. engraçadíssimo. Não é clínica, não é estúdio, é coachitório, o consultório do coach. Achei bacana isso. Hoje o coach é o treinador, Certo, o coachee é o treinando certo. e o coaching é o processo. E o nosso coachitório é o local que a gente O atende ambiente. Tá essas bem. pessoas. Ação, reação, próximo passo. Planejamento. Aí reside uma dúvida minha. Eu já tinha lido alguma coisa para vir aqui, para não parecer mais imbecil do que já sou. Planejamento. Como alguém que está me conhecendo vai ter condição de planejar comportamentos meus? Essa é uma dúvida que eu tenho, sinceramente. Nesse planejamento, a gente trabalha, como eu disse, com ferramentas. O coach tem uma demanda imensa de ferramentas. Nessas ferramentas, nós temos ferramentas comportamentais. Que já foram testadas anteriormente, Já. que estão Então, no a gente processo tem- de evolução. Na sessão de Entendi. coach, que são 10 sessões, eu tenho um plano para cada sessão. Certo. Então, cada sessão a gente tem os relatórios, qual a ferramenta que foi aplicada. E, detalhe, cada sessão ele leva uma tarefa para casa. O Ele processo... tem que me trazer... Ele Exatamente. continua na minha vida normal, justamente para que haja essa ilação e um progresso. E sabe o que é engraçado? É quando se a gente colocasse um óculos mágico. Por que eu falo óculos mágico? O problema ele continua, mas você começa a visualizá-lo de uma forma diferente. Então, assim, as pessoas falam, o coach é milagre. Não é milagre. E detalhe, se você não se entregar ao processo comigo,
eu corto o processo. Entendi. Olha, no momento você não está preparado, porque não tem se desenvolvido, porque não depende de mim, o processo é seu. Certo. Então, eu vou te dar as ferramentas para que você tenha a ação, para que você busque transformação e obtenha foco e transforme nos seus resultados. Agora, se você não desenvolver, não tem como a gente ter processo e não tem como a gente ter resultado. É o que eu falo. Onde está seu foco, está sempre seu resultado. Então, se eu tiver direcionada a minha vista para todos os lugares, eu não tenho um foco específico. Onde está seu foco, está seu resultado. Adriana Camilo. Mauro Nascimento, Dr. Mauro, nosso dentista, que é o nosso colaborador. Clínica Odontológica Dentcare. Muito obrigado pelo apoio desde o primeiro momento. Paulinha, Matheus, meus filhos, lá na Animalium Pet Shop no Guarujá. Muito obrigado. Adriana, ação, reação, planejamento, próximo passo. Foco. E aí a gente vai direcionar. Você repete demais essa palavra, ela é absolutamente essencial, pelo que eu entendi. Olha só, vou te fazer uma pergunta. Você acha que tudo é hipnose ou nada é hipnose? Eu sou um sujeito muito cético. Eu não acredito em nada e acredito em tudo. Eu brinco que a frase que eu mais gosto do Jô Soares é aquela, que se essa caneca me disser bom dia, eu respondo bom dia, caneca. Então, eu fico entre tudo é hipnose ou nada é hipnose. Eu não tenho essa resposta. Quando nós estamos aqui, nesse processo de bate-papo gostoso, nós estamos totalmente em flow, focados. Sim. Estamos totalmente A tal hipnotizados. sinergia, a corrente que Isso, há entre aquela pessoas que estão sintonia. buscando um objetivo comum. Exatamente. Certo. Esse é o processo do coach. Tá. Foco. Então, assim, eu vou direcionar. Você vê dois casais num ambiente que estão conversando, que estão se beijando, se acariciando. Não, nem fala que eu sou romântica, me entendam. dá vontade, saudade. Cristiane, um beijo, bom dia. Vocês entendem que eles estão ali focados, eles estão num flow, numa sinergia, como se estivesse numa bolha. Certo, Eles estão focados um ao outro. certo. Você acha que eles estão vendo quem está passando do outro lado? Imagina. Então, eles estão totalmente A cerveja hipnotizados. esquenta, a comida Eles estão esfria. totalmente hipnotizados, não é isso? Exatamente. Isso é o sistema do flow. Essa gestão do foco direcionado, porque foco é energia. Onde eu estou colocando a minha energia? Aqui, eu Certo. e você. Então, esse é o sistema foco. Então, o que eu vou direcionar? A energia correta de acordo com o seu objetivo. Quando você fala que eu vou direcionar, você vai me dar ferramentas para que eu, de maneira cada vez mais natural, faça dessa maneira. Foque exatamente no que estou fazendo. Muito boa sua pontuação. Extremamente ferramentas. É a única coisa que dá resultado totalmente mensuráveis no processo de coaching. É muito bom, muito bom. Essas ferramentas são o grande patrimônio de um bom coach. Você tem à sua disposição várias ferramentas que talvez tais e quais sirvam para o velho tonto, outras para outro, mas sempre um conjunto de ferramentas. Sempre. Ação, reação, planejamento, foco e... resultado. E aí você vai medir. Adriana, embora você seja uma mulher convincente, isso aqui é uma área de risco, hein? Totalmente. Por isso que... Você trata de resultado, você empenha o seu nome também nisso, porque Sim. realmente é um processo... E sabe o que é engraçado? Se o coach não chegar ao resultado que ele espera, eu sou obrigada a devolver o dinheiro dele. Porque o meu processo é resultado. Você está comprando o resultado. É muita informação para uma cabeça velha dessa. Você acredita tanto no seu trabalho que isso é uma coisa que você deixa claro? Acredito e vou te falar mais. Por favor, não me interprete mal, não estou duvidando. Estou dizendo só que a grande gama dos profissionais não dá essa garantia, né? A antiga Sears, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Puxa Senão a vida. gente não iria ter o processo. Porque o que acontece? Eu, na minha vida particular, Certo. eu fui procurar o coaching para mim. Para Não minha me vida diga. pessoal. Eu não fui para poder trabalhar com isso. Eu venho da área de RH, desde Certo. os 12 anos de idade eu trabalho com isso, mas durante um processo de relacionamento no meu primeiro casamento, tive um problema seríssimo com meu ex-marido e foi um processo bem doloroso na separação. E para mim ter um novo relacionamento foi muito difícil. Certo. Muito difícil. E aí me falavam tanto desse processo de coach e processo de coach. Falei, gente, nunca ouvi falar sobre isso. Mas o que é isso? É terapia? É psicólogo? O que é? E aí eu fui me orientar, saber quais eram as informações e fui fazer o processo. Uma imersão de 7 dias. Certo. E foi aí que eu conheci o processo de Quer coach. dizer, você buscou o coaching para um aspecto pessoal. Não profissional, nem em qualquer outra área, que o coach tem várias áreas que ele pode atuar. No seu caso específico, a comunhão se deu através da sua necessidade de mudança
pessoal. Exatamente. E eu não conseguia relacionar-se, né, com os homens, não conseguia, tinha um problema seríssimo. Então, isso para mim foi um Eu também sério tenho um problema. pouco de dificuldade, viu? Tem. Com as mulheres é mais fácil. E é engraçado que, quando eu vi nessa transformação, que eu saí de lá, durante essa imersão de 7 dias, você fica perdido, porque é muita informação. Mexe muito com o seu self, né? Self 1 e Self 2, Certo. que é Self 1, parte emocional, Self 2, parte razão. Certo. E é um trabalho... Essa eterna dicotomia entre o que a gente sente e o que a gente pensa. Exatamente. Então, a gente fala que é corpo, mente e espírito. Certo. Então, esse corpo, mente e espírito, ele precisa estar alinhado com chakras, que muita gente fala, né? Então, assim, o coach, ele é isso. E nessa transformação da minha vida pessoal, eu pude perceber que eu podia transformar a vida de outras mulheres. Certo. E aí eu comecei a trabalhar com coaching em grupo para mulheres. Inicialmente, você Inicialmente, começou como isso. coach de mulheres. De mulheres. Interessante. Bom, vamos lá. A primeira grande pergunta que me surgiu ali fora. Coach versus terapia. Quem é quem? São unidos? Estão em litígio? É um casal em paz? Você sabe que a gente teve uma polêmica até numa novela, que jogaram como terapia o processo de coach. Eu li sobre isso. Lembra? E muitos profissionais da sua área se manifestaram literalmente contra, porque são coisas diferentes. Então. Totalmente diferente. Então explica aí pra Naquela gente. abordagem que foi feita, colocando como terapia, estava totalmente errada mesmo. Tá bem. Então, o que é o processo de coach hoje e o que é o processo de terapia com Por a favor, psicóloga, né? ajude nossos amigos a compreender. A minha amiga Karina Gama, que trabalha comigo em vários Virá processos. aqui também. Olha só. Estamos esperando você, Karina. A Karina trabalha comigo, inclusive, com as mulheres. Então, por que eu a levo nos meus processos? E ela também, eu sou presente nos processos dela, porque são totalmente coisas diferentes. Eu não posso trabalhar com o emocional, eu não posso trabalhar com um processo que vai trabalhar com a mente interna e deixar a pessoa sair de lá totalmente perdida. Olha só que importante. Entendi. Porque o processo do psicólogo é esse. O coach não, ele é resultado. Entendi. A terapia abre você para novas oportunidades que você vai refletir muito. E o coach faz exatamente o contrário. E olha só a Pega um monte de diferença. coisa e foca no que você precisa. E olha a diferença. O coach, ele trabalha presente, mensurando o futuro. Certo. Tá? Então, eu Literalmente trabalho com... olhando o amanhã. Isso. A terapia, ela trabalha o presente com foco no passado. Entendi. Por quê? Porque são coisas que atrapalham minha vida Certo. do passado e não deixa eu chegar no meu futuro. Isso é As interessante. tais questões mal resolvidas, não é isso? Então, o coach, ele não é terapia. Certo. Ele é um processo direcionado. Certo. Tá? E o que é engraçado é, no processo de passado, presente e futuro, o passado, o coach, ele honra a história dele, ele passa para o seu coach que foi importante aquele momento que ele passou e o que ele teve de aprendizado. Então, eu foco no positivo, no aprendizado que ele teve. Certo. No presente, o que eu não vou levar para o futuro? E aí a gente direciona. O que passou, porque muita gente tem que... eu não consigo mais me relacionar, que era o meu caso. Certo. Por conta de um passado ruim. Certo. Hoje eu entendo que não foi ruim. Naquele momento, eu tive que passar por esse processo, por um aprendizado, por um autoconhecimento, mas naquele momento eu achava que era certo. Ou ele achava que era certo a forma que a gente tinha de relacionamento. Então, o coach, ele é não julgamento. Então, eu não vou julgar Você o vai que apresentar aconteceu. ferramentas para que eu alcance o objetivo que eu próprio estabeleci. Exatamente. É uma pergunta que me parece bastante importante. Você, nesse processo de emprestar ao seu coach as ferramentas que você domina, é um trabalho absolutamente personalizado ou há um quociente, uma parcela de generalização nisso? Não, a gente tem ferramentas personalizadas, porque vocês são indivíduos únicos. Então, essa era uma preocupação que eu tinha. Isso, não. Então, por isso da entrevista, Certo. né, que a gente orienta todo o processo, conhece um pouco a pessoa, aplica-se uma ferramenta chamada perfil comportamental. Esse perfil comportamental, ele é muito interessante. E ali eu vou direcionar como é que vai ser o processo dele. Exatamente. Você me disse ali que há várias áreas que o coach trabalha. Sim. Fiquei surpreso que você falou até na ajuda do emagrecimento. Sim. Naturalmente, desde que esse seja o interesse do coach. Quais são as áreas mais em alta hoje? Quais são os coaches, os objetivos mais recorrentes dos coaches que procuram você? Coach de emagrecimento. Emagrecimento, eu tinha certeza que esse era um deles. Por quê? As pessoas não conseguem ter foco.
Então, eu preciso fazer uma Eu não dieta. posso culpar vocês, porque um chocolate ninguém resiste, uma feijoada, uma buchada de bode, ninguém aguenta isso. Dica. Então, você pode comer. Você tem que saber comer da forma correta, como diz a nossa amiga Ítala. É Faz um verdade. trabalho Teve em conjunto aqui, comigo. deu um show aí, ela deu um Trabalha show. em conjunto também com a gente. Então, assim, esse processo eu vou direcionar. Eu vou dar foco no que ela quer de objetivo. Qual é o seu emagrecer? Então, vamos emagrecer. Quais são as ferramentas que vai ser usada? Dentro do processo de emagrecimento. Então, foco. E o resultado vai ser o quê? A medição, balança. E aí entra todo um processo de nutrição que a gente tem um acompanhamento Outros junto. profissionais envolvidos. Sim. Então, vamos lá. Quem mais procura você? Procura para emagrecimento? Relacionamento. Não me diga. Relacionamento. Verdade? Casamento. Olha só. É muito engraçado, né? Você vai dar à nossa amiga, ao nosso amigo, instrumentos, ferramentas para ele focar melhor no casamento e na parte boa, como é o meu caso, eu sou um homem felicíssimo, que sou casado com a melhor mulher do mundo, me perdoe, você dá esse tipo de ferramentas. Sim. Você entende hoje qual é a linguagem de amor da sua parceira? Não. Porque A gente tem essa diz ferramenta. o mestre Cassione, que numa das suas falas mais geniais, é que as mulheres são indecifráveis. O homem é mais fácil. Vocês são mágicas. Precisa fazer realmente um estudo grande e eu nunca entendo nada. Eu sou um velho tonto. Nem a NASA consegue entender a gente. E sabe o que é engraçado? Por quê? No relacionamento, às vezes, porque ele não demonstra que me ama. Ah, não, eu não sou. demonstra que... Eu sou até Mas chato, né, meu bem? a linguagem de amor dele pode ser diferente. A linguagem de amor dele pode ser num presente. A Certo. linguagem de amor dele pode ser num serviço, uma prestação de serviço, lavar uma louça, Não lavar fala um isso. quintal. Não, essa parte Isso não é fala. prestação de Não serviço. fala essa parte. É uma forma de Eu não linguagem faço de amor. nada, que vergonha, eu não faço nada. Tem outra linguagem de amor, que é o toque. Ah, esse eu gosto. Ou falar, tá sempre falando, eu te Beijinho. amo, É, sou né? eu. Você é a mulher da minha vida. Tem várias formas. E às vezes elas não conseguem identificar que a mesma forma de linguagem dela Não é a dele. não é a mesma da dele. Que A gente também tem uma ferramenta para interessante isso. Tem um teste Porque comportamental para isso. minha mulher reclama muito disso. Não, é porque eu fico falando, você não me ama, porque você não fala. E, desculpe, meu amor, a maneira dela demonstrar amor é diferente da minha. Eu sou um velho tonto mesmo. Ela tá sempre com a sua casa arrumada, cheirosa, Nossa, um sempre almoço maravilhoso. maravilhoso, um A jantar melhor- maravilhoso. São isso. carinhos, são Entendi. formas de linguagem de amor. Entendi. E isso no relacionamento hoje é um dos pontos mais criticados. E aí você começa a fazer com que a pessoa entenda que aquele mania de querer mudar alguém é difícil, né? Muito difícil. E entendê-la é mais fácil para o relacionamento, porque você é único e eu também sou única. Então, esse processo de aprendizagem do relacionamento é importante no processo de coaching. Gente, que aula, hein? Até no meu casamento vai melhorar demais. Adriana, estamos caminhando para o final do programa e eu queria viver a alegria de fazer algumas perguntinhas de cunho pessoal para você. Claro, fica à Vamos lá. vontade. Como você se enxerga dando uma palestra? Você se julga uma boa palestrante e por quê? Olha, eu acho que eu nasci com o dom da palavra, da comunicação. legal, Sabe o que é verdade. engraçado? Opa, caiu o óculos de novo. Vamos lá. Ai. Sabe por que é engraçado? Quando eu era mais nova, olha só que coisa. Morria de vergonha de sair, balada, se comunicar. Entendi. Olha só. Mas por quê? Porque eu me achava muito feia. E aí, qual que era a O estratégia? espelho estava Qual que quebrado. era- Uma qual que mulher era a linda estra- dessa. Qual que era a estratégia? Andar com mulheres mais feias que eu. Porque aí você se destacava, entendeu? É verdade. Sensacional! É Sensacional! verdade, porque eu sempre ia embora sozinha da balada, então eu ficava pensando, eu falei assim, Espera um bom, pouquinho. olha, vai me bulinar. Isso vai me bulinar. E era essa a estratégia mesmo. Quais são as minhas amigas que eu vou sair hoje para me destacar? Porque eu era feia, me senti um patinho feito. Então, ou seja, para mim me destacar, eu tenho que andar com mulheres mais feias que eu. Certo. E aí era difícil essa comunicação, né? E o que eu tinha de melhor que elas não tinham e que as mulheres bonitas tinham era a comunicação. Eu conversava muito bem. Entendi. E aí, na faculdade, nos trabalhos de TCC, eu sempre me destacava pela fala. Aí né? você falou, é por aqui que eu vou. É aqui que eu vou, é aqui que eu vou me direcionar. E hoje eu sinto que eu estou no lugar certo, fazendo o que eu amo. O que você não come de jeito nenhum? Eu como tudo. Ah, todo mundo que vem aqui me responde isso. Não é possível. Eu como tudo. Eu só não gosto muito de fritura. Assim, que me faz mal. Entendi. Mas eu amo. Certo, mas não come porque o estômago não aguenta. Eu não gosto de pizza. Você não come pizza? Eu como É um recheio só. sofrimento. Não, eu tiro o recheinho assim. Ah, ela come o recheio. E deixo- Espertinha a nossa a Adriana. borda. Que time você torce? Ah, eu sou corintiana. Mais uma!
Você atualmente vive na Praia Grande. Antônio Luiz, nosso presidente da CDL, um grande abraço. O primeiro entrevistado que acreditou na gente. Qual é o lugar mais bonito da Praia Grande para Adriana Camilo? Uma forasteira de Osasco que mora na Praia Grande. Aonde eu moro. Onde você mora? Eu amo o Forte. O canto do Forte. Forte. Cada dia está mais bonito, mais verdade. esplêndido. Você senta em frente àquele mar e analisa A Vila assim. Madalena da Baixada Santista, não é? Maravilhoso. Impressionante. Parabéns à Praia Grande. Quarto maior polo turístico do Brasil. Uma cidade que só faz crescer. Está dando exemplo para a costa da Mata Atlântica. Adriana, chegamos no momento mais nobre do programa. O Três Dedos de Prosa, ele tem um objetivo: levar esperança para as nossas amigas, para os nossos amigos, em tempos difíceis, mas a prova que sempre se pode dar um jeito, se tivermos a ferramenta certa, é a entrevista de hoje. Olhando no coração delas e deles, deixa uma mensagem de esperança, por favor. Eu vou falar para vocês o que eu falo para mim todos os dias. A nossa vida ela é muito difícil, né? A gente tem crises a todo momento, a gente tem um país difícil, a gente tem políticas difíceis. E, assim, o desânimo, às vezes, acata a nossa vida de uma forma que a gente venha a se desanimar, venha a entrar em depressão. E isso, para mim, foi um processo muito, muito complicado lá atrás. Então, eu falo que o desânimo ele não pode passar na nossa vida. Nós temos que agradecer sempre, levantar e agradecer desde o chuveiro quentinho que eu tomei banho, desde a minha cama. Então, eu falo, quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Eu falo isso. Então, não desanime. Se tem um sonho, busque esse sonho, transforme esse sonho. A ferramenta principal hoje é você. Você é o dono da sua história, você é o protagonista principal da sua história. Então, lembre-se, onde está seu foco, está seu resultado. Onde está seu foco, está seu resultado. Vocês podem ter certeza que o Três Dedos de Prosa tem um foco: levar a você o que de melhor a costa da Mata Atlântica, a Baixada Santista tem, que é a gente dessa terra, gente como a gente. Três Dedos de Prosa, com Paulo de la Rosa, o delegado poeta. Que pétalas e rosas cubram os seus caminhos.